Conseguiu? Tá valendo, tá valendo. O restante conseguiu caminhar? Não deixa acumular, não. E você aí na ponta, conseguiu? O pessoal que está em casa, quem conseguiu fazer a tarefa de chegar no ponto em que eu estou aqui nos códigos? Henrique chegou agora, vai estar um pouco meio que voando, né? Henrique, os códigos que eu começo a trabalhar com vocês, eles também estão no Classroom, tá? Eles estão aqui, ah, preparação para o semestre. Estão aqui dentro da pasta, eu acho que linguagem, programas e portais. Deixa eu confirmar isso. É isso mesmo. Eu tenho aqui nesse link do Var Classes, eu tenho diversos códigos, inclusive em R, tá? Mas a disciplina como é em Python, quando você clica na pasta P, você vai encontrar aqui diversos códigos, inclusive esse script 01 sobre estatística descritiva, que é o momento que a gente está, né? Então, falei um pouquinho sobre tipos de variáveis. Eu não lembro, aí vocês vão me ajudar. Se a gente chegou a conversar sobre distribuição de frequência, conceitualmente falando. Alô, sim. Foi, não foi? Show de bola. A gente chegou a entrar em distribuição de frequência. Bem, falou também. Falou, não foi? Chegou a falar Sim. sobre figuras, gráficos. Chegou, né? Pronto. Então agora é hora da gente vir para o computador e meter bronca no computador. Então, Henrique, tenta acompanhar aqui o que você vai visualizar. Depois você vai assistir nas outras aulas como fazer o download e o upload lá para o Kaggle desse arquivo aqui, por exemplo, né? Então, mostrei como baixar esse arquivo, mostrei como realizar o download também lá da pasta data, né? Sair da pasta P de Python, eu vou entrar na pasta data e tem aqui o arquivo BD01, que é onde está o meu conjunto de dados. Então, a ideia é vocês fazerem no conjunto de dados de vocês o que eu vou mostrar que fiz no meu conjunto de dados, né? Então, voltando lá para o Kaggle, eu vou clicar em Your Work, que vai mostrar todos os arquivos de código que eu criei, que é que eles chamam de notebooks, né? Então, aqui eu tenho os meus 54 notebooks, e o último que eu criei foi na aula aqui com vocês, chamado Script 01 Descritivo SCC 2023-3. Quando eu clico no título do meu notebook, ele me mostra o algoritmo sim. Pronto, eu vou pedir que vocês me acompanhem, está sendo tudo gravado, e depois vocês reprisam e replicam no conjunto de vocês, tá? Quando eu concluir a apresentação desse módulo, eu vou querer passear nos computadores de vocês e ver como é que vocês estão trabalhando essa coisa. Até lá, vocês vão me acompanhando e tirando dúvidas comigo. Pronto, eu estou aqui acessando o meu notebook. Volto a destacar que cada uma dessas células são conhecidas como células de código. Então, a ideia é que eu execute cada uma dessas células em sequência para que eu consiga ter um código bem sucedido no final, né? Na primeira célula, eu realizo a importação do pacote NumPy e dou apelido para ele de NP. Importo o pacote Pandas e dou apelido para ele de PD. Eu chego a importar o pacote OS, que é a sigla para Sistema Operacional em inglês. Eu faço aqui algumas coisas que depois, com calma, vocês vão entender. Mas o importante é que a gente já execute essa célula inicial para poder importar esses pacotes. Então, quando eu clico aqui em executar, ele primeiro inicia a minha sessão. O que significa iniciar a sessão? Relembrando, ele vai ocupar uma máquina das fazendas lá do Google e vai começar a executar essa linha de código lá. Só para a gente ter uma ideia de que dá para fazer tudo isso também pelo celular da gente, né? A gente só está ocupando um pouco de espaço na memória do nosso computador. Ele startou a sessão. E uma vez que ele starta a sessão, ele executa o código. Eu cheguei a falar com vocês sobre como criar objetos, cheguei a conversar um pouquinho sobre programação orientada a objetos, sobre a facilidade que trazia e tudo mais. Vocês vão encontrar muitos vídeos no YouTube destacando isso, né? A Demi também falou sobre isso na última oficina do Grupo Mesol. Já convido vocês novamente a participar lá do nosso canal.
Então, por exemplo, nessa célula, eu tento fazer a soma de um com alguma coisa que eu chamei aqui de R. Esse R seria um objeto. Um objeto que aparentemente seria numérico, já que eu estou somando ele com outros números. Então, quando eu executo essa célula como está, ela reclama de mim dizendo que esse R não foi definido. Vocês percebem que eu tenho aqui uma linha em que. Deixa eu destacar aqui o número das linhas para ajudar a gente, né? Então, na linha 1, eu teria que R é igual a 2, atribuindo a R um conteúdo, nesse caso aqui um valor numérico, mas essa linha tem uma hashtag no começo, inclusive a cor dela é um pouco diferente, né? Vocês percebem que embaixo eu tenho os números em verde, a letrazinha em preto, os símbolos aritméticos em lilás, e aqui eu tenho tudo em verde mais escuro, né? Depois da hashtag. E aí eu tive chance de falar para vocês também sobre compilação de código. O que é compilação? Tradução de linguagem de pessoa para linguagem de máquina, né? Então, quando eu coloco essa hashtag, a máquina vai entender que o que vem depois da hashtag não interessa para a máquina compilar. Ela não precisa entender daquilo. Foi só um comentário que inclui no meu código. Mas deixa que nesse caso eu preciso de fato dizer quem é que é R. Então deixa-me tirar essa hashtag, e aí o R passa a ser executado, a ser compilado pela máquina, então ele vai ocupar um espaçozinho na nossa memória aí quando for executar a linha 2, por exemplo. Quando eu executo novamente, o erro deixa de acontecer e ele dá o resultado da soma. Eu lembro que eu até perguntei a Natanael, né, quanto é que dava isso. Já que R tinha recebido o valor 2, quando eu somo com 1 e com 1, eu chego no 4 no final. Eu cheguei a introduzir também um pouco da ideia de criação de funções ou definição de funções, né? Eu criei uma função, ou eu defini uma função que tem como propósito somar dois conteúdos. Esses conteúdos têm que ser numéricos, né? Para serem somados. Então, essa é a forma geral para você criar uma função. Eu começo com o texto def, dou um espaçozinho, dou um nome para a função que me interessa. Entre parênteses e separados por vírgulas, eu tenho o que a gente chama de argumentos de uma função. Então, aqui eu tenho dois argumentos, x e y, e na sequência vocês percebem que eu tenho uma linha de código que pertence a essa função. Como assim pertence? Vocês percebem que eu tenho uma indentação da linha 2 para a linha 1. Esse texto return, que realiza um retorno de algum conteúdo, ele está alguns espaços dentro da função somar. A linguagem Python eu acho ela muito bacana e muito pedagógica, porque ela exige que quem está programando tenha esse cuidado de indentar o seu código, né? Então, se eu estou definindo uma função, eu tenho que dizer dentro do corpo dela o que é que ela faz. Como é que eu dimensiono o corpo de uma função a partir dessa indentação? E lá no Kaggle, assim como em outras plataformas, outras IDEs, já acontece de maneira automática, né? Então, quando eu coloco esses dois pontinhos na primeira linha da função e teclo Enter, a próxima linha já viria indentada de maneira automática, né? Aqui eu estou retornando a soma entre dois números. Acabei de executar essa célula de código, então agora existe uma função chamada somar. Se eu quiser somar 2 e 3, basta executar a função somar, passando como argumento de 2 e 3, que ela me entrega a resposta dessa soma. Comecei a conversar com vocês sobre o primeiro passo que a gente dá em ciência de dados, que é a leitura do conjunto. E eu falava para vocês sobre uma extensão de conjuntos de dados que é bem interessante, que é a extensão CSV, que me promove um arquivo de texto que tende a ser mais leve do que um arquivo do Excel, por exemplo, já que ele não tem tantas firulas, né? Ele não permite que você coloque o texto em itálico ou em negrito, ou coloque em cor diferente. São apenas bytes ocupados ali sem muitos detalhes, né? Então, a sigla CSV significa que você está separando os valores da sua tabela a partir de algum símbolo, como uma vírgula ou um ponto e vírgula. Então, você vai ter um conjunto de dados apresentado ou guardado de maneira mais resumida, né? E aí entrei no conteúdo, foi aqui que eu parei na última aula em que a gente lia um conjunto de dados. Vocês vão lembrar que quando eu fiz a importação do pacote Pandas, eu dei para ele um apelido de PD, né? Eu disse, olha, eu quero importar Pandas, mas eu vou chamar ele de PD.
E aqui eu estou utilizando a função read_csv do pacote pandas para fazer a leitura. Esse texto read significa que eu quero ler alguma coisa, e CSV significa que eu quero ler alguma coisa que vem em formato de texto, em especial com conteúdos separados por ponto e vírgula, como eu estou informando aqui em um dos argumentos da função read_csv. Então, o primeiro argumento é o caminho para o arquivo. Esse caminho é informado de maneira textual. Aí eu tive chance de falar para vocês, sempre que eu quero trabalhar com textos em Python, eu trabalho com textos com esses conteúdos entre aspas simples ou aspas duplas. Então, aqui eu estou informando o caminho em que eu vou encontrar esse arquivo BD01CSV que eu mostrei para vocês antes. Estaria presente também lá no nosso Classroom, né? Eu tive chance de falar para vocês também sobre como é que eu fiz esse BD01 estar dentro da plataforma Kaggle. Destaque essa setinha aqui no canto inferior direito da nossa tela, e que aqui eu tive chance de fazer o upload do meu conjunto de dados. E aí, durante o upload, ele me criou essa pasta, e dentro da pasta tem lá o BD01. E eu tive chance de copiar o caminho para chegar até BD01. Então, quando eu cliquei ali naquele copy, e se eu vier aqui na sequência e der Ctrl V, ele vai me entregar o caminho, mas não entre aspas. Vocês percebem que esse caminho aqui é exatamente o que está aqui em cima, né? Só coloquei esse caminho entre aspas. Você seleciona o texto e coloca aspasinha, ele já vai delimitar ali com aspas o texto que está em destaque. Ok, quando eu executo essa linha, então eu estou criando um novo objeto chamado data, que recebe a resposta da função read_csv do pacote pandas. Essa função aqui precisa que você informe um caminho para chegar num arquivo. E você tem que informar para essa função também como é que os conteúdos são separados nesse arquivo linha por linha, né? Nesse caso é por ponto e vírgula. Quando eu executo essa função, o arquivo data é criado. Na próxima célula, eu executo uma outra função que me permite visualizar esse conjunto de dados. Função display, que recebe uma tabela como argumento, vai me exibir aquele conjunto de dados. Então, foi mais ou menos aqui. A partir de agora, a gente teria o conteúdo do dia, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Pessoal de casa, tudo em paz? Alguma dúvida? Abre o microfone e conversa com a gente, tá? Então, esse conjunto, na verdade, ele tem três variáveis. Eu falei para você sobre o conceito de variáveis e vou destacar um pouquinho. O que é variável? Variável é aquela característica que eu tenho de interesse de coletar entre indivíduos e que pode variar de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, eu tenho aqui a variável fornecedor. Então, esse problema destaca o meu interesse em estudar como é que andam o desempenho e a manutenção de aparelhos de ar-condicionado. Eu tenho aqui diversas linhas nesse conjunto, ó, são 579 linhas. E através dessas 579 linhas, eu informo quatro variáveis sobre 579 aparelhos de ar-condicionado. Então, por exemplo, o primeiro catalogado, ou de índice zero, em Python, o primeiro índice vai ser sempre zero. Então, se eu tenho 10 observações, a primeira vai ser a de índice zero e a décima vai ser a de índice 9. Existem outras linguagens em que esse índice inicial é 1, mas como a gente está em Python, vamos nos adaptando a essa ideia, né? Inclusive, caminha com outras tantas linguagens de você começar com índice zero. Então, o primeiro indivíduo, ele é do fornecedor B, ele tem um nível de degradação alto, ele envolve um tempo entre as últimas falhas de 1,95 unidades de tempo. Eu posso ter aqui 1,95 mês, por exemplo. E aqui informam também o número de vezes em que aquele ar-condicionado sofreu falha. Então, quantas vezes o primeiro ar-condicionado quebrou, né? 2 vezes. O tempo entre a primeira e a segunda falha foi de 1,95 mês, por exemplo. Ele vive um nível de degradação alto, então é possível que eu tenha comprado ele já usado. É possível que esse registro de dados seja desse ar-condicionado funcionando no meu sistema, no meu ambiente, né? E ele viu do fornecedor B. Se eu quisesse analisar esse conjunto de dados olhando apenas para a tabela, eu teria alguma dificuldade.
porque são 579 linhas. Eu tenho, por exemplo, o tempo até a falha, uma precisão de 6 casas decimais sendo exibidas aqui, ó. Eu teria dificuldade de fazer alguma interpretação olhando apenas para essa tabelona. Aí entra a ideia inicial de distribuição de frequência. Antes de chegar no melhor uso da distribuição de frequência, eu preciso identificar bem qual é o tipo de variável que eu estou trabalhando aqui, não é? Então, pensando em sensibilidade, eu primeiro passo, acesso o conjunto. Segundo passo, eu preciso saber a natureza de cada variável que eu estou estudando. Por exemplo, olhando para a coluna fornecedor, às vezes aparece B, às vezes aparece A. Vocês acham que a variável fornecedor é de que tipo? É uma qualidade porque não é número, né? E ela é nominal porque eu posso ter aqui, por exemplo, o nome dos fornecedores. Não tem por que achar que B é mais importante ou menos importante do que A, né? Que está acima ou está abaixo de A. Né? A gente revisou, Henrique, antes de chegar no conteúdo computacional, também um conceito. Então, a gente teve chance de falar sobre tipos de variáveis. A gente viu lá as qualitativas nominais, ordinais e as quantitativas discretas e contínuas, aquelas mesmas que vocês viram lá na disciplina de probabilidade estatística. Então, aqui a gente está pegando aquele conteúdo e jogando no computador, né? Se você tiver alguma dúvida, cara, não deixa a gente ir embora sem você, não. Pergunta, tá? A segunda variável, ela fala sobre nível de degradação. Então, tem condicionadores de IA que estão no nível alto de degradação, outros que estão no nível médio, outros que estão no nível baixo. Essa segunda coluna, essa segunda variável seria de que natureza? Ainda é uma qualidade, não é? Porque eu não tenho um número aqui, só que são qualidades que me permitem uma ordem. Eu posso dizer que um ar-condicionado que está no nível alto de degradação, ele está mais arrebentado do que quem está no nível médio de degradação. Tá? Então, essa variável é ordinal por envolver como resposta textos ou categorias, mas que você ainda consegue colocar em ordem. Quando eu olho para a variável n reincidência de falhas, que representa o número de reincidência de falhas, né? Que natureza é essa variável? Diz aí, cara. Olha, vai chegar um dia que eu vou fazer as participações qualificadas. Presta atenção, viu? Mas eu vou avisar. Ó, amanhã a gente faz isso. Se for enumerável, e se for número, né, que você tem ali, você tem uma variável discreta, viu? É Caio, né? Discreta. Lembre que o chat GPT já vai lembrar dessas. Vocês têm que saber mais do que esses caras. Vocês estão brigando agora com o chat GPT, com o Gemini, a briga é feia, viu? Ok, então eu tenho aqui uma variável de cada tipo, porque quando eu chego nessa próxima variável, tempo até a falha, vocês me dizem que é de que natureza? Contínuo, é uma quantidade, e agora eu tenho números quebrados. Eu posso sempre colocar um número intermediário entre os presentes aqui, né? Inclusive, eu represento com 6 casais decimais para deixar bem explícita essa ideia, né? De que é uma variável contínua. Pessoal de casa, tudo tranquilo? Tudo em paz? Tudo certo, professor. Show de bola. Show de bola. Então, tenho aqui uma variável de cada tipo e vou poder seguir aí os 4 mundos quando eu quiser analisar esse conjunto de dados. Eu não vou cometer nenhum deslize, porque eu já sei o tipo de cada variável, né? Show de bola. Essa célula vai ser a célula que vocês vão encontrar no código original que está lá na plataforma Classroom. Essas outras células anteriores, eu fui fazendo algumas edições nela para poder explicando algumas coisas para vocês, né? E aqui eu já tenho uma coisa bem curiosa, ó. Eu criei uma variável chamada isInKaggle. E aqui eu estou dizendo que ela é true, porque eu estou no Kaggle. A ideia é a seguinte, daqui a pouco vocês vão querer fazer o download desse conjunto de códigos e trabalhar na máquina de vocês.
Eu até sugiro que vocês façam isso mesmo, né? Por mais simples que a máquina de vocês seja, ela vai suportar o mínimo do VS Code, eu acredito, e vocês vão poder ter um espaço que é de vocês, os códigos. Vale a pena brincar de instalar o VS Code, vale a pena brincar de instalar o Anaconda, vale a pena começar a ter acesso a essas IDEs, ou interface de desenvolvimento, né? Para que vocês cheguem a um nível mais profissional de implementação de código. Por exemplo, existem etapas que ajudam muito a gente quando eu estou na minha máquina, quando eu estou aqui embaixo. Isso aqui é o símbolo do VS Code, né? Para quem tem instalado. Vocês têm ideia de como o mundo aqui é mais fácil, viu? Deixa eu ver aqui uma função dessa, né? Eu tenho aqui a função read CSV, né? Quando eu coloco o mouse em cima, lá vai ele me explicar quais são os argumentos que existem. Então, o help ou a ajuda surge para mim bastando eu colocar o mouse em cima do nome da função. Isso eu não tenho lá na nuvem. Quando eu coloco aqui, eu espero um tempinho, não acontece a mágica, né? Ou seja, existem facilidades que você ganha quando você traz para o seu computador essa possibilidade de implementação, né? Então, eu criei aqui uma variável booleana. Como assim booleana? Uma variável que permite apenas dois resultados. Ou verdadeiro, que em inglês é true, ou falso, que em inglês é false. Então, pela primeira vez, vocês estão sendo apresentados aí, durante a nossa disciplina, variáveis booleanas. Boolean foi um cara que teve essa ideia, né, essa sacada de criar esse tipo de variável. Para a gente na programação é muito importante. E às vezes eu estou na nuvem, estou lá no Kaggle, e aí vai ser true para estar no Kaggle, e às vezes eu estou na minha máquina, eu não estou no Kaggle, aí seria false para estar no Kaggle. E aqui na linha 2 eu crio uma cláusula que eu acho massa que, por exemplo, o Python permite para a gente. Em uma linha eu estou dizendo que o que eu estou criando, chamando de path, que é um objeto que eu estou criando agora, ele pode receber um de dois resultados. Se eu estou no Kaggle, ele recebe esse conteúdo. Ou seja, o caminho para chegar no arquivo a partir do Kaggle. Se não, se eu não estou no Kaggle, é porque eu estou na minha máquina, e lá vai eu informar o caminho para chegar naquele arquivo BD01 através da minha máquina. É um caminho bem grande. Vou passando aqui pelas pastas do meu computador para conseguir chegar no danado BD01. Então é meio que eu estou caminhando aqui num processo semiautomático para facilitar a minha vida, né? Em trabalhar na nuvem ou trabalhar no meu computador. E aí, quando eu vou ler o conjunto de dados, eu informo que o caminho é justamente o que esse path guardou na linha 2, que ora pode estar na nuvem, ora pode estar no meu computador, e ele vai variar o nome do caminho, né? Quando eu executo essa linha, ela também vai funcionar sem aperreio. Quando eu executo a próxima célula de display, ele de novo vai exibir o mesmo conjunto de dados. Então, o código está funcionando da mesma maneira que aquele inicial, que é mais precário, né? Nessa próxima célula, eu destaco com especial atenção o nome das colunas do meu conjunto de dados. Eu tenho aqui 4 colunas, né? Eu tenho a coluna fornecedor, degradação. Vocês percebem que não tem acento na titulação, né? Tempo falha, N reincidências falhas. Tudo que eu for fazer em relação a cada uma dessas variáveis vai ser a partir do nome das colunas correspondentes. Vocês percebem aqui que o N é em minúsculo e o R é em maiúsculo. Se eu colocar o R em minúsculo pensando que estou chamando essa coluna, ele vai me dar um erro. E se você não tiver esse cuidado, você vai sofrer muito para identificar que o erro foi só trocar um R minúsculo por um maiúsculo, né? Então, o comando columns, que faz parte desse objeto que eu criei lá na leitura do conjunto de dados, ele me permite receber o nome das colunas de fato. Quando eu executo essa célula, ele me informa o conjunto de títulos das colunas. E vocês percebem que eles me informam isso entre colchetes. Ele está me entregando aqui uma espécie de lista. E existem também os tipos primitivos em Python e os que você consegue construir a partir desses tipos primitivos. E aos poucos eu vou entregando para você, né? A gente vai reprisando para quem já viu. Então, por exemplo, esse carinha aqui dentro é um texto. Ele está entre aspas. Esse outro também é um texto.
está entre aspas, mas eles estão sendo concatenados. Eu posso ter concatenações a partir de listas, ou seja, são construtos que se baseiam nesses tipos primitivos e que te permitem fazer outros tipos de estudo. Ele está me entregando isso como sendo um índice. Eu tenho aqui índice nas linhas e posso ter também índices nas colunas. Eu tenho a linha 0, 1, 2, eu tenho a coluna fornecedor, degradação e tudo mais. Então, eu consigo passear por essa matriz a partir da customização desses índices. Por exemplo, linha 1, coluna degradação. Qual é o conteúdo? Alto. Linha 3, coluna N reincidências falhas. Eu estou passando coordenadas para vocês a partir dos índices, né? Das linhas e colunas. Qual é o conteúdo? O número 0 e assim por diante. Agora, eu vou dar um passo também interessante e importante para quem trabalha com ciência de dados. Então, já tem aqui o nome das colunas. Agora, eu quero saber desse conjunto original, quais seriam as células que não formam conteúdo de fato, tem um espaço vazio, algum conteúdo inválido. Então, esse comando isNA varre uma matriz ou um data frame. Usei uma informação que meio que passou na tangente ali, eu não deixar aqui para vocês. Que conteúdo é esse que estou recebendo do read CSV? Um data frame. Quem trabalha com R seria algo bem semelhante, né? Eu tenho aqui um data frame e esse objeto me entrega um monte de facilidades. Vocês percebem que, por exemplo, para acessar o nome das colunas, ele me entrega o comando columns, ou o atributo columns, né, que me entrega esse índice. Me entrega a função. Vocês notam que função vai estar sempre com parênteses envolvendo, né, lá no final. A função isNA vai varrer linha por linha, coluna por coluna, célula por célula, perguntando se aquele conteúdo é válido ou se seria um vazio, né? Um espaço em branco, o que acontece muitas vezes na vida real, porque, por exemplo, eu posso ter um sensor de temperatura, acompanhando a temperatura ao longo dos minutos, e faltou energia. Então, tem um sensor que está ligado na pilha. E esqueci de trocar a pilha do danado sensor. Ele parou de funcionar. Então, eu vou ter alguns minutos em que não foi medida a temperatura. Ou um entrevistador que foi na sua casa, perguntou, por exemplo, qual é o seu salário, e você disse, eu não desejo responder essa informação, não quero lhe dar essa informação de quanto é que eu ganho. Então, existem indivíduos que vão te entregar células ou respostas a variáveis que são vazias, respostas vazias. Esse NA é a sigla para não disponível em língua inglesa, ou not available. Ah? Então, o isNA está perguntando se aquele conteúdo é não disponível, ou vazio. Né? Quando eu executo esse comando, então eu vou receber uma nova matriz que me informa célula por célula se a gente tem NA naquele momento, naquele espaço, naquela posição. Então, para a pergunta isNA, eu tenho muitos falsos aqui, né? O que é que significa isso? Que aqueles conteúdos não são vazios. Ou seja, existe conteúdo de fato, né? Então, aparentemente, é tudo falso aqui. Às vezes acontece de ser true e você tem que ter um encaminhamento, você tem que ter um cuidado. E ao longo da disciplina a gente vai falar sobre esses cuidados, tá? Ok. Eu posso tentar contabilizar quantas vezes aconteceu de você ter células vazias ao longo das colunas, né? Como é que eu faço isso? A função isNA pertence também a um outro conjunto de funções que me entrega algumas facilidades, como, por exemplo, a função soma, que em inglês você escreve com SUM, de sum, né? Então, eu desejo somar para cada uma das colunas o número de células, ou informar o número de células que estão vazias. Quando eu executo essa célula, ele me informa, graças a Deus para mim, que para cada uma das variáveis eu não tenho células vazias. Zero célula vazia para cada uma das colunas. Vocês vão lembrar que a gente conversou sobre os tipos de variáveis, chegou a reprisar na aula de hoje, né? Como é que eu identifico de maneira mais crua os tipos de variáveis? Através do comando dtypes. Então, o comando dtypes para o meu data frame vai informar para cada uma das variáveis qual seria a natureza que o Python naturalmente classifica. Quando eu executo essa célula, ele está me informando aqui, ó, que N reincidências é do tipo int. Esse 64 é destacando que eu estou utilizando aqui 64 bits para poder informar essa quantidade. Tá?
O tempo até a falha é do tipo float. Então, em linguagem de programação, o tipo primitivo float representa números de variáveis contínuos. Então, o int seria para as discretas, nesse caso, o nosso exemplo aqui, e o float para a variável contínua, o tempo até a falha. Mas como a gente meio que já destacou hoje, né? Pessoal, é possível que o Python destaque uma variável discreta como sendo float? É possível. Eu poderia ter, por exemplo, aqui o resultado do jogo entre dois apostadores. Então, eu posso ganhar 1,50 se eu acertar e você ganha R$ 2,30 se você acertar. Então, hora vai ter 1,50, hora vai ter 2,30, embora que esses números sejam quebrados, eu estou dentro de um conjunto enumerável. Então, eu tenho o primeiro número quebrado e o segundo número quebrado. Essa variável é discreta. Embora que o Python venha classificar como sendo float. Vocês perceberam o cuidado que a gente tem que ter? Então, a máquina ela pode se confundir. A gente que é matemático não vai se confundir. Tá? Ele classifica para a gente que classificou como variável qualitativa, ele está classificando aqui de maneira genérica como object. Né? Então, ele tem ali alguns conteúdos que ele não classificou explicitamente como sendo caractere, e a gente tem informação de antemão do Python. Então, quando você não traz explicitamente informando lá que aquela variável do tipo caractere, o Python vai classificar como sendo um objeto genérico. Quando ele não classifica como um número ou como booleano, ele vai classificar como object. Né? Eu consigo resumir tudo isso a partir de outra função que o DataFrame me entrega, que é a função info. Quando eu executo info, ele traz um pouco disso tudo que a gente está conversando. Ó. Então, para a coluna de índice 0, a coluna fornecedor, eu tenho 579 observações não nulas. E o tipo seria object, de acordo com o Python. Para a coluna de índice 1, degradar cal, eu tenho também 579 observações não nulas e seria do tipo object. E as duas últimas, float e int 64. Às vezes, aproveitando esse 64, né? Às vezes, a gente quer trabalhar com uma massa de dados muito grande. E esse danado desse 64 aqui está ocupando 64 bits. Ademir, tu me corrige se eu estiver falando alguma besteira, viu, meu irmão? Porque tu é especialista aqui em programação, viu? Então, estou ali ocupando um Nossa, espaço. tá tudo tranquilo, viu? Tá Tá tranquilo, tudo né? tranquilo. Eu estou ocupando Tá. aqui 64 bits, mas eu tenho muitos dados. E olhando para esse case, eu percebo que eu não tenho tantas casas decimais assim. Eu poderia baratear esse arquivo. Eu quero ler um arquivo muito grande. Poderia. De vez em quando a gente precisa disso. Talvez, a depender do problema que vocês escolham, vocês vão precisar disso. Então, dá para trocar por um 32 aqui? Dá. Aí você economiza um espaço danado. Aí esse espaço, quando eu falo de espaço, é espaço em memória e também espaço de tempo, intervalo de tempo para você, por exemplo, baixar um arquivo, para você ler o arquivo, né? Ademir, agora eu fiquei na dúvida. Eu posso ter também de 16, int 16, float 16 ou não? É só 32. Mas geralmente é só 32 para 4 minutos. Essa base aí. Aí, por outro lado, às vezes você quer representar com bem mais casas decimais, 64 não deu, aí você consegue, se eu não me engano, trabalhar com 128, aí você vai ocupar mais espaço, né? Acontece muito em estudos analíticos, em que você tem poucos dados e quer alguma profundidade dentro daqueles poucos dados. E aqui ele traz coisas que não vinham me informando ainda. Ó. Ele me informa que o uso de memória para esse arquivo é de cerca de 18 kilobytes. Ok. E aqui eu vou começar a entrar em cada uma das nossas variáveis. Voltando lá para o iniciozinho, eu tenho 4 variáveis. Como é que eu acesso essas variáveis que, a princípio, são objetos dentro do objeto data? Aí acontece com Python uma coisa que acontece em outras linguagens de programação, como o Java. Quando você digita o nome de um objeto e o ponto, ele te dá acesso a tudo que é atributo, funções e subobjeto desse objeto original. Eu não sei se eu consigo isso em Kaggle, eu acho que não. Quando eu digito o ponto aqui, tá aqui ele oferecendo. Ó. Então, o que é que data me oferece? Por exemplo, a função ABS. O que é a função ABS? É para me entregar o absoluto de um conjunto de dados. O que é o absoluto? O absoluto é o número que não tem viés de sinal.
Então, por exemplo, o -2, quando você aplica o ABS a ele vira 2. O número 2 em si, quando você aplica o ABS, ele continua sendo 2. Então, números negativos perdem um sinal negativo, né? Por ele ser um data frame, ele me permite essas funções todas, ó. Mas ele me permite também acessar os atributos que eu entreguei para ele, como, por exemplo, a variável fornecedor. Eu clico aqui em fornecedor, deixa eu apagar o que já estava original. Quando eu executo essa célula, ele vai me entregar apenas a coluna fornecedor de data. Tá aqui, ó, BBBA e assim por diante, né? Como estava lá nos dados originais, ó, BBBA e assim por diante. Então, se eu quiser brincar de construir uma distribuição de frequências para fornecedor, agora ficou fácil. Eu estou tendo acesso à coluna fornecedor. Existem outras maneiras de acessar essas colunas? Existem. Vocês percebem que aqui eu coloquei ponto e ele me sugeriu, por exemplo, num fornecedor. Eu poderia informar como sendo um texto? Poderia, usando os colchetes. Então, quando eu passo para um data frame, colchetes, entre esses colchetes o nome de uma, duas, três colunas, ele me retorna apenas daquele conjunto, aquele subconjunto que envolve aquelas colunas. Então, eu chego aqui no mesmo resultado. Ele vai me entregar lá a coluna fornecedor. Se eu quisesse a coluna degradação, era só trocar aqui o texto por degradacal. Ele me entrega agora a coluna degradação. Mas deixa eu voltar lá para fornecedor. Como se fosse um dicionário, pai. Então, o data frame, ele te permite, na verdade, você constrói data frames a partir de dicionário. Henrique fez uma pergunta aqui interessante, né? Porque eu tenho aqui tipos primitivos e comecei a construir algumas paredezinhas com esses tipos primitivos. O que eu tive chance de falar até aqui foi de listas. Então, listas são um conjunto de objetos que se entrega entre colchetes. Eu falei de data frame. Você pode construir data frames a partir do que a gente chama de dicionários. O que são dicionários? Dicionários já são uma estrutura um pouco mais sofisticada, em que você entrega conteúdos e intitula aqueles conteúdos. Aí você já usa chaves para poder construir dicionário, né? Só aproveitando esse parêntese que Henrique me permitiu aqui, deixa eu construir um dicionário para vocês terem ideia do que é que se trata, né? Eu vou chamar esse dicionário de, sei lá, profissões. Então, eu tenho aqui a profissão de professor e vou tentar descrever essa profissão a partir de alguns conteúdos. Esses conteúdos eu vou passar como sendo listas. Então, o professor, ele estuda muito, ele fala muito, ele enverga as costas. Enfim, estou tentando aqui descrever o que é que acontece com os coitados professores, né? Ah, deixa eu colocar uma coisa importante também, né? Ele ganha pouco, mas ele é bem realizado, viu? É uma profissão que eu não troco por outra, não. E se for professor cientista, é que é massa mesmo. Um cientista. O que é que um cientista faz? Eu estou construindo aqui um dicionário, tá? Um dicionário de textos que me permitem explicar um pouco mais do que é que se trata aquele objeto, que nesse caso aqui seria uma espécie de profissão, tá? O que é que o cientista faz? Ele estuda. Deixa eu aproveitar aqui esses textos. Ele também estuda muito, tá? Mas ele fala muito pouco. Ele também enverga as costas. Ele ganha pouco ou muito, depende de onde é que você esteja fazendo a pesquisa. Por exemplo, aparentemente, quem entra em A tende a ganhar melhor. Ele também é bem realizado, mas ele é menos sociável. Então, a gente tem dificuldade de lidar com as pessoas. Deixa eu pensar agora num, sei lá, motorista. Um motorista ele já tem. Vocês percebem que as listas elas estão trazendo conteúdos aglutinados para serem entregues a esse objeto que eu estou intitulando à esquerda desses dois pontos, né? É assim que eu construo o que a gente chama de dicionário, tá?
Um objeto que recebe entre chaves um conjunto de características. Isso aqui é só um exemplo. Eu poderia ter outras coisas, eu poderia ter números aqui e tudo mais. Então, pensando em motorista, ele já não estuda tanto. Estuda pouco. Meu pai, ele foi motorista a vida toda. Ele também fala pouco. Ele enverga as costas também. Ele ganha pouco também. Ele é mais ou menos realizado, viu? Meu pai, ele sempre reclamou muito. Então, quando eu executo esse objeto, ou essa célula, ele está criando para mim um objeto chamado profissões, e eu tenho chance agora de acessar esses conteúdos de profissões. Por exemplo, o que é que se trata um professor? Aí, aproveitando a pergunta de Henrique, né? Henrique diz, professor, é como se fosse uma lista, é como se fosse um dicionário. Tá vendo como é que eu estou acessando uma característica lá das profissões? Quando eu executo, tá lá ele me passando o conteúdo que está dentro daquele dicionário no objeto específico ou no subobjeto chamado profissões, né? Então, isso aqui está muito parecido com isso aqui, né, não? Aí dá para você transitar. Então, é massa a você ver a evolução da linguagem de programação, sabe? Hoje em dia você aprende uma coisa e esse seu conhecimento serve para outras tantas coisas. Todo mundo aqui é mais novo do que eu. Não passou pelo perrengue que eu passei para aprender a programar. Porque eu peguei a transição para orientação a objeto. Não houve um tempo em que não era orientado a objeto. Era fumo, viu? Era fumo. Então você tinha que aprender tudo mesmo. Não tem essa coisa de aproveitar isso aqui para jogar. Não, não. Ctrl C, Ctrl V, para depois você zerar tudo e fazer para outra coisa. Era um sofrimento. Aí Python chega, inclusive, com essas facilidades, né? O R também tem isso. Ok, se eu quiser saber, lembram que ainda há pouco eu informei sobre o tipo de cada uma daquelas variáveis de maneira única, né? De maneira agregada. Se eu quiser saber o tipo de uma determinada variável, de um determinado conjunto, né? O subconjunto daquela tabela original, eu posso usar o comando type. É um comando que pertence ao código genérico de Python, né? Ele não é, ele é meio que comunista, né? Ele é de todo mundo, mas não é de ninguém ao mesmo tempo, né? Eu não preciso especificar de onde é que ele vem, ó. Então está aqui ele dizendo que aquela coluna fornecida é do tipo series. Isso aqui para a gente vale ouro, viu, pessoal? Por exemplo, eu trabalho com séries temporais. E a turma que está fazendo a pós aqui, que está na disciplina com a gente, todinha está nessa vida de trabalhar com séries temporais. O Python, desde o seu início, desde a ideia de trabalhar com conjuntos de dados, ele traz esse destaque para séries. Pena que o conceito aqui não casa com o conceito de série que a gente vê na matemática, por exemplo, né? Que a gente vê convergência, que série representa soma e que não sei o que. E aqui é um pouco diferente. É uma pena que a matemática não ande tão casada com a computação desde o início desse processo todo, né? Então aqui vocês vão entender que uma série é um conjunto de observações e que são indexadas essas observações. Isso é importante, porque às vezes esses índices têm uma relação com o tempo. Aí entra um conceito de série temporal aqui. Se Deus quiser, a gente vai aprofundar aqui durante a disciplina. Então, séries são tipos que meio que se casam com aquela ideia de listas que eu falava para vocês, entre colchetes e tudo mais, quando eu desejo analisar conjuntos de dados. Então, quando eu falei sobre aquela função sum, é porque aquela função sum ela está vindo embutida dentro do objeto series, né? Ok, se eu quiser saber os possíveis valores que estão, ou quando eu penso em variáveis aleatórias, eu sempre penso no espaço amostral daquelas variáveis. O que é espaço amostral? É um conteúdo que a gente começa a ver lá em probabilidade. Então, daqui a pouco, chega a hora de eu voltar para os slides e conversar com vocês sobre os conceitos, né? Então, eu queria saber quais são aqueles resultados observados da minha variável. Se ela for qualitativa, é massa saber desses resultados de antemão, né? Ou saber o que é possível de acontecer quando eu pergunto algum resultado daquela variável. O comando unique, que vem lá de series, agora eu entendo que quando eu chamo, ó, data fornecedor, eu recebo uma série, e essa série tem um conjunto de funções, inclusive a função unique, que me informa o que é possível ou o que é que foi observado daquele conjunto. Então, eu não vou ter mais a repetição. Deixa eu executar isso aqui de novo, né?
Eu não vou ter mais a repetição de B, 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 não. Eu já sei que B aconteceu e vou informar lá, ó, B é possível, A é possível. Eu não vou ter repetições, né? Quando eu executo esse comando, está lá ó, informando a partir de uma lista novamente, embutida em um array. Array é um tipo mais sofisticado também, que com o tempo a gente vai ter chance de conversar durante a disciplina. Mas o que eu tenho aqui é uma lista informando que B é possível e que A é possível dentro da variável fornecedor. E unique me entrega tudo o que é possível. Se eu quiser saber a cardinalidade daquele conjunto, do que é possível, ou seja, um número de alternativas naquela variável, é só digitar esse n antes de unique. E vai me informar agora a cardinalidade do meu espaço amostral. Ou seja, quando eu executo esse comando, eu sei que eu tenho dois resultados possíveis para a variável fornecedor, de acordo com o meu conjunto de dados. Tranquilo, meu povo? Show de bola! Ok, falei um pouquinho sobre a seção de leitura inicial do conjunto. A gente viu o comando read CSV, que para vocês é muito valioso. Viu como verificar os tipos de variáveis e tudo mais. Agora a gente vai entrar no módulo de estatística descritiva, que a gente só reprisou de maneira conceitual. Seria massa eu poder construir a minha distribuição de frequências de maneira não tão árdua. A mesma equipe que trabalhou códigos de estatística descritiva lá no R migrou para Python e implementou o pacote Pandas. E criou, por exemplo, uma função chamada ValueCounts, embutida dentro de series, que te permite construir rapidamente uma distribuição de frequência. Então, ele vai fazer a contagem para cada um dos valores possíveis dentro da variável fornecedor, que, por sua vez, está guardada no conjunto de dados chamado data. A função ValueCounts, para a gente, é importante porque constrói a distribuição de frequências. Então, está aqui ele informando, né, que fornecedor ele envolve dois possíveis resultados, o A e o B. O A aconteceu 353 vezes e o B aconteceu 226 vezes. Eu tenho aqui a distribuição de frequências para fornecedor. Tranquilo, meu povo? Show de bola, né? Felipe, você que começou também um pós-doc pensando em trabalhar com Python, tá tudo tranquilo até aqui, meu irmão? Professor, tá tudo certo. Eu tô fazendo passo a passo aqui, tá indo por Show enquanto, de viu? bola, muito bem. Qualquer dúvida eu pergunto aqui. Perfeito, parceiro, perfeito. Obrigado. Então, eu fiz aqui para fornecedor, mas não guardei em canto nenhum. Eu executei, ele me entregou aqui o resultado. Esse resultado ele foi executado, mas não ficou guardado o objeto que resume esse resultado. Na próxima célula, a diferença é só essa. Então, na próxima célula, eu executo a mesma função, só que eu estou guardando o resultado dessa execução no que eu chamei de df-forn. Esse df é para lembrar a ideia de distribuição de frequência, de fornecedor, né? Aí vocês percebem que eu separei uma coisa de outra através do Fzinho maiúsculo. Então, é uma outra coisa que eu tenho chance de conversar com vocês. Existem as boas práticas de programação. E aí lá no começo era um frenesi isso, né? Porque quem vinha de C++, aliás, quem vinha de C trabalhava com underline, né? Então, por exemplo, df underline form. Aí chegou Java. A Java dizia assim, não, vamos trabalhar assim, ó, a gente quando tiver um conjunto de textos, de palavras, vamos dizer que o início de cada palavra é destacado com letra maiúscula? Foi? Isso. Então, veio a ideia do Fzão em maiúsculo, que eu reduzo o tamanho do texto, eu não entro com underline, só que eu tenho que ter cuidado com a leitura, né? Para perceber a diferença entre lower e uppercase, né? Bom, eu sou da geração que estudou Java. Então, aprendi a implementar a praticar essa coisa da letra em maiúsculo, né? Vocês vão ter a opção de fazer um jeito, outro jeito, né? Então, por exemplo, minhas funções eu não utilizaria esse underline aqui, ó. Eu utilizaria o C em maiúsculo, porque eu reduziria o tamanho do texto, né? Mas aí vocês vão poder ficar à vontade.
É bom vocês, sei lá, assistirem algum vídeo sobre boas práticas de programação, ou lerem algum livro, porque E ajuda a galera no Stack Flow, né? Aí eu expor uma senha lá, porque eu tinha colocado a variável sem usar o princípio no que, né? porque Ela vê me ajudou, só, mas ela falou, ó, cuidado. dá pancada porque a pancada faz parte, né? Então é uma comunidade que se ajuda muito. Quer ver? Tu começa a implementar um código hoje aqui na disciplina, certo? Tu tá ali numa competição. Aí quando tiver faltando 5 semanas, tu vai querer conversar com o resto do povo, do mundo todo. Tu vai querer fazer parte de alguma equipe. Tu fez uma coisa bacana. Mas se tu não tiver cuidado com as boas práticas de programação, tu vai entregar um documento que o cara vai olhar assim, vixe, que nojeira. Meu irmão, o cara não vai querer conversa contigo. Essas coisas colaborativas, por exemplo, o produtividade mesmo. Você não estabelecer, por exemplo, padrão de commit ou de parte e tal, tudo mais. Isso. Porque a ideia, olha, eu falei sobre isso lá nas mesas redondas de terça-feira. Tudo que a gente produz hoje no mundo é através de informação e cooperação. Então, se você não tem o mínimo de zelo no que você usa para se comunicar, nesse caso aqui a gente está implementando código. Implementar código é como escrever uma música, é como escrever uma poesia, é como fazer uma pintura. Se você não tiver o mínimo de cuidado, você não consegue comunicar o que você quer, tá? Então, mais um encaminhamento aí, mais um dever de casa para vocês, tá? Porque quando eu receber os relatórios de vocês, eu vou fazer o papel dessa pessoa lá do Stack Overflow, né? Eu vou ter que dizer, poxa, bicho, tu tá escrevendo uma coisa que eu não tô entendendo nada que tu tá fazendo, então tem que ter esse cuidado, né? Ok, aqui eu guardei em DF Form o conteúdo de value counts. E aqui eu estou tentando exibir o resultado de DF Form, mas de um jeito mais bonito, porque aqui está muito cru, está muito sequinho, né? Eu quero construir um relatório mais bacaninho. Então a função display ela permite isso. Não sei se vocês repararam, mas quando eu executo o display, ele gera os resultados, ó, separando as cores das linhas, né? Uma linha mais escura, outra linha mais clara. Isso favorece o entendimento de quem recebe o documento, né? De fato, eu estou escrevendo aqui um relatório com vocês. Não é do Python, né? Ou É do Python, é do Python. Em R a gente tem a função view, que gera uma tabela alternativa, uma outra tela e tudo mais, né? é também do Python. Oi? Também é do Python. O é que eu tô parado. Não, R, a função é view, Ah, sim, não é. no R. Python é a mais utilizada essa função display mesmo, que é útil quando você trabalha com esses formatos aqui, né? Que te permitem incluir linhas de código e linhas de texto. É o que eles chamam de notebooks, né? Ok. Sim, então, e aí acontece que esse DF Form, deixa eu ver aqui o tipo dele. Quero saber o type do DF Form. Ah, mas eu não criei ainda, né? Vê que absurdo eu ia fazer aqui, ensinar vocês é errado. O DF Form está sendo criado aqui embaixo, eu estou chamando de DF Form aqui em cima. Que absurdo, mano. Deixa eu deletar essa célula aqui. Primeiro eu vou criar o DF Form. É porque aqui eu já estou fazendo display. Olha a diferença, ó, dessa exibição para essa exibição aqui. Aqui está mais bonitinho, tá? E se eu tivesse mais alternativa de fornecedor, ficaria bonitinho mesmo, ficaria mais destacado, né? Mas só fazendo esse exercício, né? Deixa eu entender de que tipo é esse DF Form. Type. DF Form. Eu digitei tudo, vocês viram, né? Aí ele ficou preto, aí ele não conhece essa função. Quando eu coloco o jeito certo, ele coloca em verde, né? Se eu chamasse e tentasse executar essa função, ele ia reclamar comigo. Vocês vão entender isso aqui como se fosse um grito, sabe? Ele dizendo, eita! Ele está dizendo aqui para você, olha, o que danado é esse tupi aí? Não foi definido, não. Então, às vezes, a pessoa que está começando leva um tempo danado para descobrir que o erro foi só uma letrazinha. Então, se preparem para passar por essas experiências também, é normal, viu? Ele está retornando uma série para mim. Então, eu estou recebendo aqui ó, uma série e estou convertendo num data frame para poder executar a função display. É por isso que ele está exibindo bonitinho, como se fosse um data frame. Né? Ok.
Aí aqui eu estou tentando resumir linhas, economizar linhas, porque vocês observam que eu tenho um comando e aqui eu tenho outro comando, um dentro do outro, né? Funciona isso? Funciona. Eu não estou quebrando mais as linhas, né? Eu estou jogando tudo numa linha só. Às vezes isso é importante. Eu não recomendo a vocês que estão começando já irem implementando função, ponto, função, porque para quem está começando é melhor separar em partes mesmo, né? Mas vai chegar num momento em que vocês vão querer economizar linhas. E aí vocês vão começar a trabalhar dessa maneira. Vocês percebem que quando eu estou chamando a função value counts agora, eu envolvi um argumento aqui. Antes eu não estava usando nenhum argumento value counts. Era sem nada. Existe um argumento em value counts chamado sort, que já vem por default igual a true. Ele ordena os conteúdos do mais frequente ao menos frequente. Tem que ter cuidado com isso. Porque se eu estiver trabalhando com uma variável, por exemplo, ordinal, ele vai quebrar a ideia de ordem. Se eu estiver trabalhando com contínua, com discreta, com quantitativa, ele vai quebrar a ideia de ordem, né? Então, quando eu executo para degradação, ele me traz aqui, ó, nos níveis alto, médio e baixo. Quando eu tiro esse sort igual a false, ou eu deixo ele como é o padrão, que por padrão ele é true, né? Quando eu executo de novo, olha como ele mexeu na sequência, ó. Agora ele colocou primeiro aquilo que era mais frequente. Então, por padrão, ele vai fazer essa bagunça nas categorias. E eu quebrei a ideia, né? Baixo, alto e médio. Então, aqui às vezes eu gero desinformação, tá? Se a variável for pelo menos qualitativa, como assim pelo menos? Existe uma escala de riqueza das variáveis. A menos rica é a nominal. A segunda menos rica é a ordinal. A terceira menos rica é a discreta. E a mais rica possível é a contínua, né? Em relação à precisão, né? Então, se for pelo menos ordinal, você tem que manter a ordem da variável. Por isso que esse sort igual a false ele é importante. Mas onde é que está a configuração de alto, médio e baixo? A regra de ordem, né? Rapaz, a sua pergunta é muito boa. Na hora que eu ia pensar em falar, você fez a pergunta. E aí tu vai me ajudar com isso, Ademir. Na última vez que eu ofereci essa disciplina, mês passado, eu queria fazer em Python o que eu consigo fazer em R bem fácil, sabe? É dizer que, por exemplo, a categoria baixo, ela vem antes da categoria média e vem antes da categoria alta. Informar que a variável é ordinal. Mas não consegui fazer isso. Não consegui Você tem encontrar. Eu vou tem até como se passar isso como repetir? encaminhamento para vocês também. Não sei se você já passou por isso, Ademir. Não, tem como se eu repetir que eu não entendi direito, não. Olha, eu tenho uma variável que é ordinal, tá? E eu vou dizer qual é a ordem, qual é a escala de ordenação das categorias. Baixo é menor do que médio e é menor do que alto. Deixa eu aproveitar esse. Acho que você está querendo fazer um método. Baixo tem que ser menor que médio, que por sua vez tem que ser menor que alto. Quando ele for exibir a distribuição de frequência, ele vai obedecer isso. Baixo é menor que médio, que é menor que alto. Mas como é que eu digo isso para Python? Como é que eu abrigo o Python? Como é que eu informo a Python que uma variável é ordinal? Não apenas caractere, não apenas object. Em R é muito fácil. Eu digo, olha, seja essa variável ordinal. Pronto. Com essa ordem. Tranquilo demais em R. Mas em Python eu não sei como é que faz. O que eu sei é que o value counts vai bagunçar com isso. Não, eu creio que existe uma maneira de Eu acho você informar você forçar o tipo daquela variável. No próprio código, você vai dizer, olha, a variável degradação é do tipo ordinal. Em R eu faço isso. E dizer existe, exato. Aí você teria um outro argumento em que você informa isso aqui, ó. Então, eu vou cuidar com a função value. Se não for uma coisa que a função value faz, então é uma parada que tem que ser implementada por fora. Por fora, exatamente. E tem que ser por fora, sabe por quê? Porque eu quero que toda vida que eu for trabalhar com essa variável, se saiba que essa variável é ordinal.
Data é do Panda, né? É do Pandas, é. Se eu não me engano, o Panda Mas a tem- coluna é uma série, a coluna. Eu acho que vai ter que usar alguma biblioteca, ô, professor. dá para entrar lá no cartão desse código aberto, né? Você consegue copiar esse código no e adicionar na tela. Aí dá para entrar como issue lá para como que você não tem poder, cara, vamos variar. Mas pronto, eu vou aproveitar a tua explicação. É Igor, né? Igor, vou aproveitar. Igor explicou o seguinte, viu? Aí vocês vão, Ademir, eu escutei que tu falou também, Ademir. Igor disse, não, qualquer coisa a gente implementa um código e sugere para os proprietários lá do Pandas ou do Silves para incluir lá, não é? Ah, pronto, já. Pronto. Aí eu vou aproveitar essa sugestão que você fez e vou dar uma orientação diante disso, tá? Está chegando realmente um momento em que o professor se orienta, né? Qual é que é a ideia? Primeiro a gente vai ver se alguém já fez. Eu não quero refazer as coisas. Quem trabalha com ciência de dados, quem trabalha com inteligência artificial tem que ter muito cuidado com isso. Porque se você quiser reinventar a roda, você não consegue chegar no que tem de mais novo. Não é trivial, do zero, você implementar uma rede neural do tipo mais simples, que é a que envolve múltiplas camadas inteiramente conectadas, né? Que é conhecida como MLP, né? Multi-Layer Perceptron, né? Não é trivial você implementar do zero. Então, se eu quiser começar do zero, viu, Ademir? Vê que coisa interessante. Se eu quiser implementar do zero um MLP, eu não vou ter tempo para aprender, por exemplo, Transformers, que é um dos mais recentes. É o que está por trás do ChatGPT. Eu não vou ter tempo de implementar, por exemplo, algoritmo de Deep Learning, porque eu estou lá implementando um código que já é mais do que maduro dentro dos pacotes do próprio Python. Então, aproveitando esse exercíciozinho, vou passar com encaminhamento para todo mundo, tá? Só não para mim que já tentei e cansei desse negócio. Mas para vocês que estão pagando a disciplina e para quem está acompanhando. Vamos ver como é que forçam uma series, uma variável do tipo series, a ser ordinal. A, a classificação dela como sendo essa coisa que obedece ordem, né? Tá bom? Então, é encaminhamento. É, Aí, voltando para o momento que a gente está, esse professor, sort igual a false ainda é importante, porque mesmo a gente descobrindo isso, se você não professor, utilizar o sort igual a false, ele vai ordenar do mais frequente para o menos frequente. E a gente vai ver professor, isso acontecendo agora, ó, porque professor, eu vou. Oi, pode falar, Dani. professor. E, no caso aí que você tinha falado aí, as ordens das categorias, né? Para você organizar um data frame, eu acho que dá para fazer isso aí pelo Panda, né? A função categórica. Dá para fazer? Pronto. Tá, só que manda aí no seu, aqui no chat, para testar aí. Manda. Deixa eu ver se é isso aí ou é outra coisa. Eu vou dar um Ctrl+C aqui e levar para lá e lá a gente conversa, viu? Tá certo. Então, eu vou colocar um comentário aqui. Aí tem as teclas de atalho, né? Por exemplo, Ctrl, ponto e vírgula, inclui essa hashtag. Ctrl, ponto e vírgula, exclui se ela estiver lá, né? Aí vocês vão descobrindo aos poucos, tá? Ó, Ademir, na linha 2, Ademir criou um dicionário e ele destacou nesse dicionário um conteúdo chamado categoria, que envolve três níveis, ou três respostas, baixo, médio e alto, tá? Na linha 3, Ademir criou um data frame. Deixa eu fazer assim, ó. Eu vou chamar de DT para não engolir aquele conjunto que a gente está trabalhando. Na linha 3, ele criou um data frame. Na linha 4, ele está definindo a ordem, ó, numa lista, ó, baixo, médio e alto. Aqui eu vou fazer assim, viu, Ademir? Eu vou incluir outros conteúdos aqui. Sim, porque aí, no caso, esse data Pré-alto. frame aí é o conjunto, né, que vai ser ordenado, né? Exato, exatamente. Então, eu tive aqui, estou aqui com 5 aparelhos de ar-condicionado. O primeiro está no nível médio de degradação, o segundo baixo, o terceiro alto, o quarto médio e o quinto alto. Aí eu vou querer ordenar esse negócio, né? Aí a Ademir na linha 4 diz, olha, a ordem é baixo, médio e alto. Aí na linha 5 ele está substituindo a coluna categoria.
Ele tá dizendo que categoria recebe. Aí é onde entra a mágica, que eu Criar. não sabia, tô aprendendo agora, ó. Então, o Criando a Pandas categoria, a tem. coluna, professor. Oi, Ademir? Na verdade, criando, né? A coluna do data frame que não existe. Não, existe, porque tu não tem ela aqui, ó. Ah, é verdade, é verdade. Ela já existe, tu tá substituindo agora, ó. Atualizando, Então, a exatamente. coluna original, que era do tipo solto object a princípio, né? Agora vai ser do tipo categorical. Aí vocês percebem esse Czinho maiúsculo lá, que a ideia é que eu estou usando uma classe chamada categorical e dentro dela eu estou passando a coluna categoria de DF e aqui eu estou informando a ordem das categorias, ó, que está lá dentro de ordem categorias. Que eu trouxe aqui, ó, é baixo, médio e alto. Poxa, Ademir, tu tá me dando uma força agora, meu irmão, tu não tem ideia, viu? E eu quero que a ordem seja true. Beleza, eu vou executar. Aí depois a Ademir pede para exibir o resultado, né? Desse conjunto que a princípio Eu não estava sei assim. se. Bota um print aí nessa última linha, que eu não sei se ele vai mostrar, não. Vai, porque a última linha é elegível. Médio, baixo. Ele está exibindo aqui só. Aí, pronto, ele está dizendo aqui do tipo, Ademir, ó. É do tipo categórico, em que baixo é menor do que médio, é menor do que alto. Pronto, então agora eu vou voltar para aquele ponto que eu estava. E eu vou tentar usar o value counts para esse carinha aqui. Ah, isso aí que você estava querendo, Eita, não. Ademir. Olha só, meu irmão. Esse microfone Então muito agora eu vou bom aqui. usar BF categoria e vou chamar a função value counts. Aí vamos ver primeiro como é que ela aparece sem aquele argumento de ordenação, né? Tá melhor agora? Ó, médio, alto e baixo. Ó. Ele não obedeceu, não. Aí, colocar Sim. ele ordena por. Ah, é verdade. Agora eu vou colocar o sort, né? Agora ele vai obedecer. Agora. Isso aí. É É. isso aí. Ó, e a Ademir acabou de tirar um ponto de vocês. Ó, já mostrou a solução. Fique esperto aí vocês, viu? Eita, claro. Olha o microfone agora, né? Microfone tá Mas muito ruim deixa. daqui do computador, Não, viu? mas tá Pelo amor massa, de meu Deus. irmão. Mas deixa eu lembrar vocês, viu? Ademir está fazendo pós-doc, ele é graduado em Sistema de Informação, ele tem um mestrado em Estatística Aplicada e o doutorado também é Ademir, em Estatística Aplicada? É, Na né? verdade, o mestrado é em informática aplicada, né? E o Ah, o doutorado é mestrado é em em estatística Informática aplicada. Aplicada e o doutorado é em É, Estatística Aplicada, né? exato, exato. E ele vai ser professor da gente, né, Ademir? Não é assim? Poxa, com certeza, professor. Isso é uma honra aí, viu? Tá com vocês Vem-se aí. embora, vem-se embora morar aqui no Cariri, não vem não? Na hora. Boa. Sem pensar duas vezes. Já vá conversando com sua esposa, viu? A esposa dele é colombiana, tua esposa, né, Ademir? Não, não, é daqui do Recife mesmo. Ah, é de Recife. É É do porque ele fez um Recife, é. intercâmbio lá para o Canadá, né? Canadá. Sabiam que Ademir foi meu primeiro aluno de iniciação científica? Em 2000 e quanto, Ademir? 12, eu acho. 11. 2010, Pode eu acho. ser. 2011. Não, não. Eu sou uma 2011 foi pessoa que eu não tenho 2011 ou foi muito amigo, não, mas 2012? os amigos que eu tenho duram um tempo danado, tá? Ademir, comigo desde 2010, mais ou menos, né? Prazer enorme. Já tô aqui feliz da vida que eu aprendi uma coisa que eu sofri e não tinha aprendido sozinho, né? Precisando aí, estamos à disposição. Aí eu já vou atualizar o outro arquivo lá. E eu vou fazer isso agora. Aí vocês já vão ter esse conteúdo atualizado se pegarem uma nova versão. Só um minutinho, viu? Já do Classroom, agora? Tá no Classroom, é. Tem um momento em que eu compartilhei essas pastas, lá no comecinho, tá dentro do módulo preparação para o semestre. Degradação. Foi aqui, né? Eu vou colocar assim, ó, tá, fazer isso, uma formina degradacal do meu conjunto.
E eu vou fazer isso agora aqui também, que eu achei massa. Eu vou trazer isso aqui para cima dele, ó. Aí aqui eu vou colocar o display, né? Para eles visualizarem tudo. Quando a última linha de uma célula é de exibição, é para apresentar resultados, você não precisa nem colocar o display ou o print, né? O print é uma alternativa mais crua para você exibir resultado, né? Ele não traz essa elaboração do display. Aí quando você chama alguma função ou executa alguma coisa que exibe resultado na última linha, você não precisa disso. Mas quando não, quando está no meio das linhas, você tem que colocar o display ou o print. Por que que está em formato de tabela, segundo o data frame? Qual? É porque estava faltando o display, ele está cru. Ah, não rodou aí. Não rodei aí. Funciona também, funciona. Cadê o resultado? Aqui, ó. O display, se botar dentro de um print, ou ele já é um print? É um print sofisticado, o display. Se você colocar o print, ele vem sequinho, vem cru. Agora tá, eu não sei se travou a máquina dele lá. Será, hein? Agora. Agora sim. Eu posso colocar um display aqui também. Deixa eu ver se ele exibe bonitinho, viu? Não. Ele só exibe bonitinho se eu chamar como data frame. Aí que eu não entendi foi isso, que ali em cima ele é um data frame, o BR, ele é o PD, data frame, É que ele só tem só. Tu diz aonde? Na linha 6, a né? linha 3, ele já é um Na linha 3. é um data. Perfeito. Ele é um data frame. Aí quando você chama o display, Pode ser que quando muda aqui, esse é porque aqui, ó, eu estou chamando só a coluna categoria, entendeu? Ó, agora sim, ó. Entendeu? Mas só a coluna categoria é uma série, sacou? Aí aqui eu estou retornando o resultado do value in count e estou convertendo no data frame, ó. Aí ele já exibe bonitinho, ó. Baixo, médio e alto. Ou seja, eu posso fazer a mesma coisa, agora pensando lá em degradação, né? ele começou do menor para o maior, né? Isso, porque eu tirei aquela ideia lá. A gente não obrigou a ser assim, né? A ordem não é essa. Aí ele agora está respeitando a ordem. Então eu posso fazer a mesma coisa com o meu conjunto de dados original. Como eu não memorizei ainda a ideia, eu vou dar um Ctrl C aqui no que a Demi fez, ó, e vou trazer para cá. Só que agora essas categorias têm que ser aquelas da variável degradação. Eu obtenho usando o comando unique, né? Deixa eu usar de novo o comando unique aqui. É bom que vocês vão vendo como é que funciona. Então eu quero esses carinhas. Só que não nessa ordem. Eu quero o primeiro baixo, depois o médio, depois o alto. E todo cuidado é pouco quando vocês estão usando esses textos. Vocês estão vendo aqui que eu uso muito Ctrl C, Ctrl V, né? Porque se eu errar uma letrazinha, vai dar um erro que eu posso sofrer muito depois para descobrir onde é que está, né? E o nome da coluna é degradação. Eu vou fazer isso. Oi? O original. Vou mexer no original. O original eu não chamei de data? Não, o conteúdo vai ser o mesmo, só que aquela coluna que antes era object, agora vai ser categórico. Eu vou até executar o detalhe depois para a gente ver isso.
Então, eu vou substituir a coluna degradação, que agora vai ser do tipo categórico. Aí eu vou pegar aquele conteúdo. É esse carinha aqui, né? É esse cara. Em que as categorias são o que eu chamei aqui de ordem categorias. E eu quero que a ordem seja true. Deixa eu quebrar a linha aqui para vocês visualizarem melhor. Aí vocês percebem que, inclusive, na quebra de linha, ele já faz a indentação para o código ficar bonitinho, né? Ok. Aí aqui na sequência, eu vou executar o data.dtype para a gente ver como é que fica. Só que eu vou pedir para ele fazer um print aqui, que eu vou colocar mais linhas, tá? Ele vai imprimir o type. E depois eu vou pedir para ele executar o value counts da variável degradação. Só que não ordenando. Ele vai obedecer, né? Aí a gente respondeu a pergunta de Henrique, ó. Que massa, velho. Vamos ver se dá certo. Ou ficou faltando eu fazer alguma coisa? Ele tá demorando, velho. Será? Vocês em casa aí, vocês estão me escutando bem? Tá tendo interrupção na minha fala? Não, aqui tá tranquilo. Oxi, pois é Aqui a tá máquina do tranquilo, burro. professor, também. Pois é Aqui a tá máquina do burro tranquilo. que tá demorando, viu? Que tá reclamando dessa linha aqui. Eu acho que o do type não é uma função, não. É um atributo, né? O que foi? Não é dtype? O que é que deu errado? Eu usei isso ainda agora. Não, type é se você quiser saber o tipo de um objeto particular, né? O dtype é para varrer o data frame, linha, coluna por coluna, né? E classificando cada um deles. Eu usei isso ainda agora, ó. Ah, é dtypes. É. Pessoal, eu tô migrando do R para o Python, viu? Aí eu vou pedindo desculpas a vocês aí pelos. Mas eu não tenho medo de aprender coisa nova, não. Bora vai. Ó, e demorando, ó. Geralmente tudo demora assim, que tá conectando com a máquina do Google. É, sim. O problema é dele lá, viu? E aí ele perde a minha ordem de serviço, ó. Ele perde, é como se ele estivesse perdendo a conexão. Olha aqui, ó, mudou, ó. Agora a degradação é do tipo category. E tá aqui, ó, ele obedecendo a ordenação, Ademir, olha. Deus lhe abençoe, viu, parceiro? Acho que é isso, E professor. que você aprenda muito Python para ensinar pra gente. Eu aprendo muito com vocês também. Então, deixa eu colocar isso aqui. Vou tirar isso daqui. Aí essa célula eu já vou colocar lá para vocês também terem acesso. Em instantes, quem baixar a nova versão já vai ter esse código lá. Ok, eu estou aqui com variáveis qualitativas, né? Degradação, fornecedor. Então, a gente, como viu conceitualmente, a distribuição de frequências para as qualitativas é tranquilo, não tem dificuldade de você obter. E quando ela é quantitativa? A gente viu que tinha que construir os intervalos, tinha que definir o número de intervalos, o comprimento de cada um, não sei o quê. Qual foi o algoritmo que a gente viu, né? Eu vou pegar aqui a variável tempo até a falha, para a gente poder trabalhar esse conteúdo. Aí vocês vão lembrando aqui junto comigo. A gente primeiro precisava definir um número de intervalos. Como é que a gente fazia isso? A gente pegava o tamanho do conjunto, ó. Então lembrem, aqui o que eu recebo
é uma série de dados, uma concatenação de dados. Nesse caso aqui vão ser aquelas 579 observações de tempo até a falha. Essa função len é um resumo em inglês para o termo length, retorna o tamanho do conjunto, o número de observações de x. E vocês vão lembrar que a regra que eu ensinei para vocês lá na disciplina de probabilidade estatística, a gente reprisou aqui em sala, e a regra mais simples, é que o número de intervalos vai ser o inteiro mais próximo da raiz quadrada do tamanho da minha amostra. N é o tamanho da minha amostra. A função sqrt do pacote NumPy me calcula a raiz quadrada. Esse sqrt é a sigla para raiz quadrada em inglês. Aqui seria squared, esse RT para root, né? Então, está lá dentro do pacote NumPy, que eu apelidei de NP, né? Quando eu chamo np.sqrt, ele executa a raiz quadrada do argumento. Nesse caso, é o tamanho da minha amostra, que veio da linha 2. E aí, na linha 4, eu estou arredondando esse valor para um número inteiro. Essa função round, eu acho ela muito bacana. Exemplo, ó. Deixa eu pegar aqui desse conjunto o valor da primeira observação. Deixa eu explicar um pouquinho isso, né? Aqui eu tenho um conjunto todo, né? Tempo até a falha. Eu quero só esse carinha, o cara do índice 0, ó. Aí eu vou dizer, eu quero o cara de índice, como é que informa um índice? Entre colchetes. Eu quero o cara de índice 0. Qual é o valor dele? 1.95, papapá. Na verdade, eu vou pedir para ele imprimir isso. E vou pedir para ele imprimir o round, só que envolvendo duas casas decimais. Então, ele está aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, com 8 casas, né? Ele vai arredondar para duas casas. Ele vai arredondar para qual número aqui? Vai ser 1.95 ou 1.96? 96, né? Porque o 6 está mais próximo desse finalzinho aqui do que o 5. Ele vai imprimir os dois aqui. Então, o round ele te permite arredondar para uma quantidade de casas decimais que você tem interesse. O padrão da função round é 0, a quantidade de decimais. Então, quando eu chamo só assim, ele vai me retornar o inteiro mais próximo. É como se eu estivesse dizendo, olha, eu quero que o número de decimais seja 0. É a mesma coisa, né? Só que aqui ele colocou como sendo um float, né? Como sendo um número quebrado. E aqui ele entende como sendo já um número inteiro. Ou seja, 2 é diferente de 2.0, né? Para quem está a nível computacional. Ok, então a função round está me retornando o inteiro mais próximo da raiz quadrada do tamanho da amostra. E aí eu executo de novo, ó, lá para x, que é o meu conjunto de dados. Eu poderia ter aqui, ó, data, tempo falha, ponto value counts, como eu vinha fazendo antes, né? Professor, você está guardando o dobro de espaço na memória do computador por estar jogando esse data, tempo falha, dentro de um outro objeto X. O conjunto tempo falha foi replicado, foi duplicado? Essa é uma pergunta boa de se fazer. Então, quando surgiu a ideia de orientação a objeto, a gente ganhou também em economia de espaço. Porque surgiu o conceito de ponteiro, para quem trabalhava com C++, sabe? Eu lembro dos professores desenhando, a Ademir deve lembrar disso muito bem, né? Desenhavam uns retângulozinhos conectados no quadro, e aí ele dizia, olha, esse retângulozinho é um endereço, é como se fosse uma caixa postal. Então, eu tenho data, tempo falha apontando para essa caixa postal, e agora eu tenho um X apontando para essa mesma caixa postal. Eu não vou dizer que X não ocupa um espaço na memória, ocupa porque nasceu algo novo, né? Mas ele está apontando para o conteúdo, então ele ocupa um espaço mínimozinho. Oi? Se você mudar nele, você muda o conteúdo original, porque você está apontando para o mesmo lugar. Então, a orientação a objeto, você tem que ter esse cuidado. Por exemplo, eu criei um carro e disse que a cor dele era vermelho. Aí, se você faz uma cópia do meu carro, você diz, olha, Henrique recebe carro de Paulo. E disse que a cor do carro é azul, tu mexeu na cor do meu carro.
E tá os dois apontando para o mesmo objeto, né? Sim. Aí eu não sei se, porque o pessoal do ensino médio veio do curso de rede de computadores, então eles tiveram ali uma introdução bem inicial mesmo sobre linguagem de programação. Então, talvez agora seja a hora de vocês tirarem um dia, virem para a universidade e passarem ali, ó, uma manhã toda folheando o livro de introdução à programação, ou de programação orientada a objetos. Vocês vão amar. A partir da capa do livro já é massa. Eles são muito criativos, né, para definir essas capas. Pronto. Aqui eu estou com a regra inicial para eu construir a distribuição de frequências de uma variável quantitativa. Aqui eu estou informando o número de categorias, o número de classes, que eu guardei aqui, ó, o número de intervalos, né? E eu tenho que informar esse sorte aqui para vocês, é muito importante. Deixa eu deletar ele aqui por um instante, para vocês verem a bagaceira que é quando eu não uso ele, tá? Eu acho até que por padrão ele deveria ser falso ao invés de true. Então, ele ordenou pelo mais frequente, ó, e quebrou a ideia dos intervalos, ó. Então, o intervalo mais frequente foi esse. O segundo mais frequente foi esse aqui, ó, que não é vizinho do primeiro. Ó, o primeiro termina em 5.12. O segundo começa em 10.88. Onde é que está o que começa em 5.12? Eu vou sambar para encontrar aqui, ó. Tá aqui, ó. Lá nos últimos, ou seja, eu estou gerando aqui uma distribuição que termina confundindo mais quem lê do que ajudando. Então, obrigatoriamente, para as quantitativas, se for contínuo, né, em especial, vocês têm que informar que essa ordenação por frequência deve ser evitada, né? Sorte é a ideia de ordenar, né? Então, agora sim, ó, o primeiro intervalo ele se conclui no 5.12 e o segundo intervalo se conclui no 5.12. Termina no 10.88 e o terceiro começa, agora sim, eu tenho uma distribuição de frequências certinha para a variável quantitativa. Falando um pouquinho sobre essa simbologia, para lembrar um pouquinho, né? Para relembrar. Então, quando eu tenho esse parêntese aberto à esquerda, significa que aquele valor está do lado, ele não é contemplado pelo intervalo, né? Eu tenho aqui valores maiores do que menos 0,0867. Por outro lado, quando eu tenho esse colchete fechado à direita, significa que aquele valor está dentro do intervalo. Então, eu tenho aqui um intervalo com valores maiores do que esse e menores ou iguais a 5.112. O segundo intervalo tem valores maiores do que 5.12 e menores ou iguais a 10.188 e assim por diante, né? É uma maneira de você representar intervalos com limite fechado e limite aberto. Uma coisa que vocês viram no ensino médio e aqui a gente usa à vontade. E com isso a gente evita o problema de ter um valor que não possa ter caído em nenhum intervalo ou ter um valor que possa cair em dois intervalos. Aqui é impossível. Cada valor só cai em exatamente um intervalo. Ok. Então, a gente já viu que construir distribuição de frequências é tranquilo, não tem aperreio, né? Variável qualitativa, variável quantitativa, cada um no seu caminho, mas não tem aperreio. A gente chegou a ver também a ideia de construir distribuição de frequências bivariadas. Eu vou até, vai dar tempo até ao meio-dia, até o meio-dia. Vou até relembrar um pouquinho aqui com vocês a ideia das bivariadas. Eu não, realmente eu me recordo se eu cheguei a conversar sobre isso com vocês. Está nas aulas 3 e 4. Aliás, 2 e 3. Não, 1, 2. Tá nas aulas 3 e 4. Aqui a gente discute se haveria ou não a associação entre duas variáveis que foram pré-definidas, né? Então, a pergunta que se faz aqui de partida é: será que o sexo da pessoa interfere na preferência de voto da pessoa? Será que existe associação entre uma variável e outra, né?
Para quem estuda ciências políticas, já sabe que o sexo interfere na preferência de voto, né? E para quem se envolve com campanhas, essa informação é valiosa. Será que o público feminino tem preferência ou preferência por aquele candidato, por aquela candidata, né? Será que vale a pena investir mais no público masculino? Então, vale a pena investir nesse estudo de associação. E como é que a gente começa a realizar esse estudo de associação? Também através de distribuição de frequência. Então, aqui eu tenho o sexo de 10 pessoas e tenho a preferência de votos de cada uma dessas 10 pessoas. Essa tabela ao lado tenta resumir esses dados todos. Então, o que é que a gente tem nessa tabela ao lado? A gente tem aquela distribuição de frequência que acabou de trabalhar, que são as univariadas, né? Por exemplo, o sexo feminino aconteceu 5 vezes. O masculino também aconteceu 5 vezes, ó. O feminino, 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou construindo a mesma regra que apresentei para vocês antes. A preferência em D aconteceu 5 vezes, ó, em D. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho na última coluna a distribuição de frequência do sexo. Na última linha, eu tenho a distribuição de frequência da preferência de voto. E no meio, o que é que eu tenho? Como? A interseção, exatamente. Quantas vezes aconteceu o sexo feminino e a preferência em D? De acordo com a tabela, F e D aconteceram 3 vezes. Interseção em língua portuguesa significa um izinho, né? Então, quantas vezes aconteceram F e D, ó? Aconteceu uma vez, a primeira pessoa é FD, a terceira pessoa também é FD, ó. E a nona pessoa também é FD. 3 vezes. Quantas vezes aconteceu FM? 0 vezes. Nunca aconteceu FM. Essa distribuição do miolo permite que a gente comece a pensar na ideia de associação. E aí eu pergunto a vocês, olhando para a tabela, parece existir associação entre as variáveis preferência de voto e sexo? Como? M é machista? Eu acho mais fácil dizer que M ele não cai nas graças do povo, não, porque só uma pessoa preferiu ele, 9 de 10. Só 10% das pessoas preferiu M, né? E essa pessoa foi um homem. Ou ele caiu na pesquisa. Mas vocês acham que existe associação entre o sexo e a preferência de voto? Parece existir? Caio, o que é que você acha, meu irmão? Parece? Não. Acho que não, porque tá bem equilibrado o meio essa. Não parece estar bem equilibrado, né? Olha por linha, tá? Olha por linha. Parece estar bem equilibrado, né, não? A linha F com a linha M. Eu vou brincar agora de fazer análise combinatória, ó. Se eu tiro um voto de D entre as mulheres e jogo em M, a linha F fica igual à linha M. Então, se eu chego para vocês e informo que esse conjunto de 10 pessoas é só uma amostra de, sei lá, 1.000 eleitores, aí vocês podem dizer, professor, então, por causa de um voto, houve diferença. Só por causa de um voto. Então, aparentemente, não existe diferença entre os sexos, né, e a preferência de voto. Por outro lado, se eu informasse para vocês que a população, só essas 10 pessoas votam, aí vocês poderiam argumentar, bom, se só essas 10 pessoas votam, então aparentemente existe uma associação sim. Porque existe uma maior preferência em D entre as mulheres, por exemplo. Daquelas 5 pessoas que votam em D, 3 são mulheres. Eu estou olhando essa primeira coluna, né? Como é que eu construo? Vejam, o computador vai entregar para vocês essa tabela, né? E aí vocês vão brincar de interpretar. E eu preciso sempre destacar, a gente está entrando num nível de inteligência artificial em que a gente tem que ser, o ser humano tem que ser muito bom em interpretar. Porque a máquina está aprendendo a fingir que interpreta. A máquina não tem capacidade de pensamento, ela não tem inteligência, tudo isso é jargão para que a gente consiga vender essas coisas todas, né? Mas o fato é que ela elabora textos que parecem ser uma interpretação muito boa mesmo. Dá para você dizer que foi um especialista, um ser humano que fez, né? Então, nosso compromisso agora é um pouco maior, quem trabalha com ciência de dados, né? Ok. Como é que eu realizo uma distribuição de frequências a partir
da minha linguagem de programação, nesse caso aqui Python, né? O Pandas oferece um comando chamado crosstab, que realiza essas tabelas cruzadas. De fato, o que eu tenho aqui é uma tabela cruzada. Eu estou cruzando o sexo com preferência de voto. Então, o comando crosstab vai entregar para a gente, eu informo para ele, por exemplo, qual é a variável que vai ficar nas linhas. No caso aqui foi o sexo, né, que ficou ocupando as linhas. Ó. Qual variável vai ocupar as colunas? No caso aqui foi a preferência de voto. Aqui eu informo se quer ou não as margens. O que eu tenho aqui são distribuições marginais, tá? Então, a marginal da coluna informa a distribuição do sexo, a marginal da linha informa a distribuição da preferência de voto. Se eu quero ou não as marginais, se eu quero intitular o nome das marginais, e se eu quero normalizar. Aqui eu estou dizendo, olha, normaliza pelas colunas. Como assim normalizar? Era o último exercício que eu fazia com vocês. Então, por exemplo, aqui eu poderia construir uma distribuição de frequências relativas em que 3 de 5 prefere D dentre as mulheres e 2 de 5 prefere D dentre os homens. Aí 3 de 5, 2 de 5 eu estou normalizando em relação à coluna D. Quando eu somo essas frequências, eu tenho 1 no final da coluna, né? Eu posso também normalizar em relação às linhas. Então, eu teria 3 de 5 para D dentre as mulheres, 2 de 5 para S dentre as mulheres. Então, estou normalizando em relação à linha, né? Aqui eu quero em relação à coluna, poderia ser em relação às linhas. Quando eu executo esse comando, aí lá vai ele demorar um pouquinho. Eu não sei não, eu acho que ele meio que fecha a porta de conexão quando ele percebe que eu passei algum tempo sem executar, para economizar o tráfego deles lá. Aí por isso acontece essa demora. Agora ele deveria me avisar, né? Nessa abazinha aqui ele vai me informando o que acontece. Mas aí como não está acontecendo nada, ele... Agora sim. Ó que fofo, ó. Então eu tenho aqui os níveis de degradação. E agora, por a variável ser categórica, né, Ademir? Ele está respeitando essa coisa toda. Eu tenho aqui o fornecedor, A e B. E aqui eu tenho as frequências relativas normalizadas por coluna. E eu vou pedir que vocês me ajudem agora a interpretar essa distribuição. Vocês diriam que existe associação entre o nível de degradação e o fornecedor? Eu tenho Caio, Igor, Henrique. Como é teu nome mesmo? Como? Diego. Diego, existe associação entre a degradação e o fornecedor? Qual é o tipo de associação? Seja bem-vindo, Vitor. O B o quê? A degradação é mais... Exato. O fornecedor B, ele aparentemente tem entregado ar-condicionados mais arrebentados do que o A. Ó. Olha só, no nível baixo de degradação, ó, 100% é de A. No nível médio, 100% é de B. No nível alto, 100% é de B. Ou seja, existe associação entre o fornecedor e a degradação. Ok, aqui o que a gente tem também é a normalização em relação ao total, né? Então, 60% dos itens vem de A. Cerca de 60%, né? Cerca de 40% vem de B. Se fosse arredondar do jeito certinho, seria 61 contra 39, né? Ok.